eu estive pensando muito nesse tema. Por que nós cremos na ressurreição de Cristo? Eu gostaria de pensar com os amados um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Eu sei que a nossa fé, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tudo que nós fazemos, nós devemos fundamentar as nossas ações na palavra de Deus. Amém? Sabemos também que tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, por isso nós sempre dizemos que o personagem principal da Bíblia é... Quem é o personagem principal da Bíblia? Jesus. Portanto, quando nós pregamos, utilizando textos do Velho Testamento, como do Novo Testamento, tudo tem que estar centrado na pessoa bendita de Jesus. Então nós temos aqui em Atos capítulo 1, versículo 3. Atos capítulo 1, versículo 3. Abra sua Bíblia. Eu gostaria de ler alguns textos da palavra do Senhor conosco nessa noite. Porque, amados, nós sabemos que a ressurreição de Cristo, se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, vai nos dizer que em vão seria a nossa fé. Então, é importante nós pensarmos na ressurreição do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Quem gostou, diga assim, amém. Atos capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Vamos ler juntos? Diga-me assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto, vamos lá, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Que maravilha! Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Obrigado. Vamos falar juntos mais uma vez? Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. É sobre isso que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Nós temos, irmãos, aqui, o irmão Lucas, ao escrever o livro de Atos, nos dizendo, aqui nessa carta tão maravilhosa, Atos dos Apóstolos, mostrando-nos que, aos quais, depois de ter padecido, a gente sabe que Jesus, ele veio, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele foi entregue por nós, ele padeceu por nós, ele voluntariamente se ofereceu a Deus no nosso lugar. Alguém certa vez perguntou assim, pastor, mas ele poderia ter rejeitado executar o plano de Deus? Certamente poderia, mas ele não o fez porque ele entendeu que ele veio para cumprir o propósito do coração de Deus. Lembra do primeiro Adão, que foi feito ali para obedecer a Deus, e no entanto ele pecou, ele falhou com Deus, e então veio Jesus como sendo o segundo Adão, já numa perspectiva diferente, e nós sabemos que como homem, ele foi tentado em todas as coisas, foi tentado assim como nós temos as nossas tentações. Jesus foi tentado em todas as coisas, e a primeira tentação que você encontra está lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado pelo diabo, e todas as ofertas Satanás ofereceu a Jesus ali. Contudo, nós sabemos, à luz da palavra do Senhor, que Jesus refutou aquelas ofertas de Satanás. Jesus, ele não permitiu-se declinar do seu propósito em decorrência das propostas do reino das trevas. Isso nos chama muito a atenção, amados, porque quando nós estamos aqui, o irmão Paulo vai nos dizer sobre isso, no nosso texto áureo da ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11, dizendo que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós relembramos o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos relembrando, e o que nós estamos aqui é rememorando mesmo esses fatos ocorridos no ministério terreno de Jesus, em que ele foi tentado, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi abandonado. Quantas questões cercaram a pessoa de Jesus. E tudo o que ele fez para cumprir o propósito de quem?
de Deus. Ele foi enviado. Então, nós encontramos que até no jardim do Getsêmani, quando ele orava, já percebendo já o sofrimento, a agonia que lhe estava por vir, ele então orou ao Senhor, dizendo assim: Pai, se for possível, passe-me o quê? Este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, se submetendo inteiramente à vontade de Deus. Como homem, nós sabemos que ele se tornou submisso à ação do Espírito Santo. Nós sabemos que ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem revelava as intenções dos corações dos homens a Jesus. Jesus, ele foi dirigido ali pelo Espírito Santo no ato do batismo de Jesus. Então João pôde ver ali algo assim tremendo. Ele pôde primeiramente ouvir a voz de Deus dizendo assim: este é meu filho amado em quem me compraz, em quem tenho prazer. E o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma de pomba. Então nós temos que Jesus, ele passou pelos trâmites ali, sabe, em decorrência do cumprimento do Velho Testamento, trazendo o propósito de Deus, aquilo que estava no coração de Deus. Então ele padeceu por todos nós. Mas imaginemos se Jesus tivesse passado por tudo aquilo, todo o sofrimento, tanto na carne quanto na alma, e se ele tivesse ficado reduzido a um sepultamento, a um túmulo. Imagine bem o que seria do cristianismo sem a ressurreição. Imagine bem o que seria de nós se Jesus não tivesse ressuscitado. Certamente ele seria como Confúcio, ele seria como Maomé, ele seria como Budas, ele seria como qualquer um outro aí que se despontou, se identificando como sendo o redentor do mundo. Mas louvado seja Deus. O que nós temos aqui, irmão Lucas, dizendo é que ele se apresentou vivo. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus bem alto. O irmão Lucas, repito, ele está dizendo aqui no versículo 3 de Atos capítulo 1, aos quais também depois de ter padecido, passou por tudo isso, se apresentou vivo. Pastor, mas o que significa? Significa que a morte não pôde detê-lo. Significa que o sepulcro não pôde detê-lo. Significa que os seus algozes, os seus inimigos não prevaleceram contra ele. Significa que nada, absolutamente nada, pôde frustrar os planos salvíficos de Deus. Significa que aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade, Deus fez com que tudo convergisse na pessoa de Jesus, e que quando ele se apresenta vivo, isso significa que de fato, ele aqui nesse momento traz para si algo poderoso da parte de Deus, os quais nós temos em Filipenses capítulo 2, o irmão Paulo nos dizendo que ele sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Mas o que aconteceu com ele? Ele se submeteu, se esvaziou de si mesmo, submeteu ao Senhor, e a Bíblia nos diz então que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, pelos quais um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará diante dele. Imaginemos bem, os reis, os povos, as nações, as tribos, todos se prostrarão diante dele. Aqueles que são prepotentes, arrogantes, aqueles que se julgam deuses, aqueles que se julgam poderosos, todos eles se curvarão diante do Senhor e estarão declarando, nem que seja tardiamente, que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa! Isso nos traz aqui algo muito interessante, porque quando nós lemos sobre esse ato de Jesus padecer, a ressurreição de Jesus é fundamental para todos nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 11, versículo 26, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós temos aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós vamos ler primeiramente, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Nós estamos falando daquele que vive, nós estamos falando daquele que ressuscitou, e aqui nos diz os versículos 17 e 18, João dizendo: eu quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive,
e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Conclui-se, e tenho as chaves da morte e do inferno. Será que você pode fazer essa leitura comigo? Diga-me assim: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave tem o poder. Quem tem a chave tem a autoridade. Quem tem a chave entra e sai na hora que quer. Quem tem a chave determina as coisas. Jesus tem a chave de onde? Da morte e do inferno. Louvado seja Deus. João capítulo 11, versículo 26 agora. Abra sua Bíblia aí. Queria que você, como um bom bereano, estivesse me acompanhando. João capítulo 11, versículo 26. Porque eu creio na ressurreição de Jesus. Jesus está dizendo. Então nós temos aqui João capítulo 11, versículo 26. Jesus nos deixando claro o seguinte: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Será que você pode ler comigo? Diga assim: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quem aqui crê em Jesus? Quem crê que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia? Diga glória a Deus. Então está assim: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo, isto chama-nos a atenção, irmãos, porque nós temos um texto tão consolidado que se encontra em Romanos capítulo 6. Gostaria que você abrisse comigo aqui agora, Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10. Paulo vai nos chamar a atenção aqui nos versículos 8 a 10, Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10, nos diz assim as Sagradas Escrituras. Quem contou, diga assim, amém. Aliás, pastor Polônio deu um excelente estudo hoje, falando sobre a questão da mortificação da carne, e nós que caminhamos e trilhamos nessa perspectiva, sem dúvida, nós sabemos que o que está escrito aqui serve para todos nós. Romanos capítulo 6, versículos 8 a 10. Quem contou, diga amém. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você pode ler comigo versículo 8, diga assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Aquilo que tem domínio sobre o ser humano, a morte. E nós sabemos, todos nós sabemos que a morte é uma intrusa na existência humana. O homem não foi projetado para morrer, ela entrou em decorrência do pecado do homem. Ela tem um domínio. Todos nós sabemos muito bem disso, que ela não manda carta, não manda telegrama, não fala online. Ela, quando chega, não importa se é ancião, se é novo, se está esbanjando de saúde, já está em fase terminal, ela chega porque ela tem o domínio. Mas como Cristo venceu a morte não tem mais domínio sobre Jesus. E se não tem mais domínio sobre Jesus, logo ela também, após o arrebatamento da igreja, ela não terá mais domínio sobre nós. Amém? Onde está, ó morte, o quê? Aquilo que prende, aquilo que amarra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo já venceu.
quando ele ressuscitou. Por isso que se nós sofremos com ele, verdadeiramente que se com ele padecemos, com ele também nós seremos justificados. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. O único sacrifício em que ele foi oferta e ele foi o ofertante, ele se entregou por nós. Isso foi feito uma vez para todo sempre. É eterno o sacrifício de Jesus. Portanto, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Você está entendendo a importância da ressurreição de Jesus? Jesus ressuscitou. Pastor, mas nós estamos vendo aqui a luz da palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse ainda a sua Bíblia, porque nós temos aqui uma grande evidência. Após a ressurreição de Jesus, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, outra Maria, foram ao sepulcro para ver a Jesus, mas elas foram surpreendidas com uma belíssima informação: ele não está aqui, já ressuscitou. Ele não está aqui, já ressuscitou. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 31. Por que eu creio na ressurreição de Jesus? Primeiro, porque Jesus, ele predisse que ele morreria, mas ele iria ressuscitar. Diga-me assim: eu creio na ressurreição de Jesus, porque como homem, ele disse que morreria, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Amém? Há uma veracidade, irmãos, na colocação de Jesus. Há uma grande verdade na colocação de Jesus. Se Jesus não tivesse, alguns ateus, cientistas, historiadores, eles buscaram de alguma maneira estudar a respeito da possibilidade de Jesus não ter ressuscitado. Alguns diziam que foi uma fraude, que os apóstolos estavam mentindo a respeito da ressurreição de Jesus. Outros diziam que eles estavam enganados, iludidos, estavam errados. Mas outros, após pesquisas profundas, chegaram à conclusão que Cristo realmente ressuscitou dos mortos. Que provas, tais como o próprio Jesus havia dito que aconteceria, de fato aconteceu. Morreu, mas ele ressuscitou. Marcos capítulo 8, versículo 31, nos diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o... Volta lá, Marcos. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, ou seja, toda essa gama de religiosos da sua época. Olha bem, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, será que você pode dizer comigo o que aconteceria? Mas que depois de 3 dias, aleluia, ele seria rejeitado, mas que depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. Houve um momento que ele usou até a experiência do profeta Jonas, dizendo que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também seria com ele, mas ele ressuscitaria. Irmãos, nesse intervalo aí entre seu sepultamento, a sua ressurreição, quando nós lemos a questão do mundo espiritual, irmão Judas, ele vai nos dizer que Jesus foi pregar,
E a mensagem, teólogos nos apontam, e eu creio dessa maneira, que a mensagem de Jesus não foi para dizer àqueles que estavam já mortos a respeito de uma salvação que viria, mas ele estaria dizendo assim: olha, aquilo que os profetas profetizaram a meu respeito, aquilo que eles anunciaram, aquilo que eles falaram, se cumpriram. E Jesus, ele então se levanta poderosamente, fazendo com que a sua tumba ficasse vazia. Amém? Olha aqui Lucas capítulo 24, versículo 3, olha o que nós temos. Lucas capítulo 24, versículo 3. Lucas capítulo 24. Hoje é o Daniel que está passando aperto aqui, né, Daniel? Olha o que nos diz aqui a respeito daquelas mulheres. Diz assim: e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Continua. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Alguém tem dúvida que seria isso? Quem se apresentou àquelas mulheres? Olha bem. Eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Continua. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Que palavra tremenda. Por que buscais o vivente entre os mortos? Vamos ler todos juntos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, que ele ressuscitaria. Amém. Já imaginou a alegria dessas mulheres agora, em face dessa grande revelação? Ele não está mais aqui. Irmãos, eu creio na ressurreição de Jesus, porque ele predisse que ele ressuscitaria. Eu creio na ressurreição de Jesus, porque a Bíblia está nos dizendo que o túmulo está vazio. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E se a Bíblia diz, eu creio. Amém? Faço coro com uma hipérbole, um exagero de colocação, exposto pelo nosso saudoso Ernesto Tonini. Certa feita escreveu dizendo assim, que se a Bíblia dissesse que Jonas havia engolido o grande peixe, ele continuaria crendo que a Bíblia é um livro infalível. Obviamente que está usando de um exagero para mostrar como que ele cria verdadeiramente na palavra do Senhor. Sabemos que é o inverso que aconteceu. Jonas foi engolido ali, né, por um grande peixe. Mas se fosse o inverso, dizia lá o nosso saudoso Ernesto Tonini, eu continuaria crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, então eu creio na ressurreição de Jesus, porque assim está escrito que ele não está mais aqui no túmulo, mas ele ressuscitou. Amém? Amém? E porque a cruz, irmãos, está, porque o túmulo está vazio, tendo Jesus sido rejeitado por todos. Em terceiro lugar, eu creio na ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus Cristo é uma declaração muito grande, após a sua ressurreição, de que ele recebera um poder, conforme nós temos em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, em que ele declara, antes da sua ascensão, antes do seu retorno ao Pai, dizendo: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então eu creio na ressurreição de Jesus, porque quando nós nos dirigimos a Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós conversamos com Jesus, nós entendemos que estamos conversando com alguém que foi declarado Filho de Deus e que tem todo o poder nos céus e na terra.
E esse poder que Ele tem, irmãos, é um poder de nos guardar, é um poder de nos renovar, é um poder de nos vivificar, é um poder de nos reanimar, é um poder de fazer com que nós não estejamos retrocedendo como igreja, como povo militante, como povo que nutre o coração de uma viva esperança de que em breve nós estaremos também para sempre com Ele. Amém? Amém? Porque assim como Ele foi, Ele há de voltar. A ressurreição de Jesus é uma prova contundente de que nós servimos alguém suficiente para nos atender nas nossas necessidades, que nós servimos alguém suficiente em todas as circunstâncias e situações das nossas vidas, aqueles momentos em que nós achamos que não vamos dar conta, aqueles momentos, dizia eu aqui, um dia, eu que tenho fobia a lugar fechado, eu dizia aqui, não sei se no domingo de manhã, recentemente o médico falou assim, nós vamos pedir uma ressonância para o senhor. Eu falei, doutor, pode ser sedado. Aquela ideia de ficar dentro de uma máquina me gera um pavor, fechado. Não sei se alguém aqui já fez esse tipo de exame, né? Quando eu era mais novo, não tinha tanto temor assim, então enfrentava esse negócio tranquilo, né? Mas eu tive que repetir o exame porque de repente me deu uma tremedeira dentro daquela máquina e o cérebro começa a querer nos dar um drible. Você começa a pensar se esse trem estragar, se esse trem pegar fogo e não sei o que, você está amarrado ali daquele negócio. Isso faz parte de quem tem fobia, viu, gente? Às vezes a gente, irmãos, de uma forma figurada, se sente assim, como que comprimido, como que preso, sabe, de alguma maneira. Você tenta e você olha de um lado a outro e parece que de fato não há uma solução, não há uma greta, não há, sabe, uma espécie de saída. Você às vezes se sente assim, mas quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Ele é a nossa suficiência. E como Ele é a nossa suficiência, Paulo entendeu este princípio e que pôde ouvi-lo após momentos de fraquezas, dizendo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Pois quando estou forte, aí que estou fraco. Quando estou fraco, são os paradoxos da vida cristã, em que se ganha quando se perde, em que se acha quando as coisas parecem que não estão culminando a nosso favor, porque nós servimos a um que tem todo o poder. E esse que tem todo o poder, irmãos, Ele desata aquilo que está atado, Ele desenrola aquilo que está enrolado. Esse que tem todo o poder, Ele quebra o laço do passarinheiro. Esse que tem todo o poder, Ele corta a corda do inimigo. Esse que tem todo o poder, nos diz a Bíblia, que Ele se manifestou para desfazer as obras das trevas. Esse que tem todo o poder, Ele vem a nós e com apenas um sopro do seu Espírito nos renova abundantemente, nos trazendo uma alegria, nos trazendo a sua bondade, que se reflete quando nós achamos que não temos mais forças, porque Ele tem todo o poder. A ressurreição de Jesus nos atesta isso. Louvado seja Deus, porque se nós estamos aqui nessa noite, certamente é porque Deus tem nos sustentado, Deus tem nos capacitado. De nós mesmos nós não estaríamos aqui, de nós mesmos nós estaríamos atendendo a nossa carne, conforme ensinado no dia de hoje, de nós mesmos nós estaríamos em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. Mas louvado seja Deus, porque, sabe, o Senhor é aquele que nos dá toda a sua suficiência. Por isso que Paulo, num grito de desespero, ele fala assim, agora quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele consegue dar um suspiro e dizer assim, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, que arranca o corpo da morte impregnado em nós, e nos dá perspectivas
e nos dá todo o encorajamento, toda a perspectiva de uma forma diferente, a lidarmos com as complexidades existenciais, a lidarmos com as dificuldades do tempo presente, mas sempre olhando para aquilo que está por vir, entendendo que o que nós atravessamos não se pode comparar com a glória que há de se manifestar em Cristo Jesus. Ele tem todo o poder, é Filho de Deus e tem todo o poder. Porque eu creio na ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus declara, diga-me assim, porque a ressurreição de Jesus declara que a sua obra redentora foi aceita pelo Pai. Aleluia. Talvez você não entendeu o que significa. A ressurreição de Jesus nos mostra, irmãos, que Deus se agradou do seu Filho. Nos mostra que Ele cumpriu todo o propósito de Deus. E Ele percebeu isso estando na cruz, dizendo assim: Pai, tudo está consumado, tudo que o Senhor mandou fazer, Ele fez. Então, a ressurreição de Jesus atesta que a sua obra redentora, transformadora, a sua obra de reconciliação do homem com Deus, ela fora aceita por Deus. Por isso que nós temos o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, nos dizendo que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Você pode dizer isso comigo bem forte? Diga assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. O sacrifício dele foi aceito. Sabemos que no Velho Testamento, se o sacerdote entrasse no lugar santo em pecado, ele morreria. Mas a saída dele significava que o sacrifício que ele fez por si e pelo povo fora aceito por Deus. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, isso significa que a oferta dele, como, sabe, sendo o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim como a sua própria pessoa, aquilo for aceito por Deus. E nele nós temos a nossa redenção. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, nos diz que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não foi com sangue de bodes, de ovelhas, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Quantos foram comprados pelo sangue de Jesus? Diga assim: glória a Deus. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Ele me resgatou, Ele me redimiu, Ele me tirou das trevas, Ele me arrancou do laço do passarinheiro, Ele me tirou de um charco de lodo, aleluia! Como meu Redentor que vive, eu tenho a minha redenção conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Aí o que nós temos em Apocalipse se torna uma grande verdade, que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, para que possam ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Amém? Então eu creio na ressurreição de Jesus. Primeiramente porque Jesus predisse que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Eu creio na ressurreição de Jesus porque a Bíblia nos diz que a tumba de Jesus estava vazia. Eu creio na ressurreição de Jesus porque ele foi declarado após a sua ressurreição, tendo o poder nos céus e na terra. Eu creio na ressurreição de Jesus porque isso declara que a sua obra redentora foi aceita por Deus. E por fim, amados, eu creio na ressurreição de Jesus, porque este é o verdadeiro centro, miolo da nossa fé cristã.
Se ele não tivesse ressuscitado, repito, em vão seria a nossa fé. Mas ele ressuscitou. E nós não estamos militando em vão. A ressurreição de Jesus nos mostra que Jesus está de pé, que Jesus vive, que Jesus reina. Séculos se passaram e a mensagem da ressurreição de Jesus perdura até os dias de hoje. E as evidências da ressurreição de Cristo, nós sabemos e estamos examinando cuidadosamente à luz da palavra do Senhor, porque a sua ressurreição culminou com a sua ascensão, o seu retorno a Deus. E aí nós temos então o apóstolo Paulo nos dizendo que na ceia nós relembramos da sua morte até que ele venha. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. Servimos a um Cristo ressurreto. Servimos a um Cristo, irmãos, que não ficou retido. E certamente, nós que estamos em Cristo Jesus, dependemos dele, certamente nada estará nos detendo. Por isso que o nosso saudoso, fugiu o nome dele aqui agora, escreveu uma música tão bonita: nem Satã, nem o mundo todo pode apagar. Rosivaldo de Araújo escreveu essa música. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar o ardor do Espírito Santo que está nos nossos corações. Amém? Amém? Então, abra o seu coração, deixa o Senhor fazer parte dos seus problemas, da sua vida. Não tenha essa autonomia, não queira ser autônomo nas suas decisões, não queira ser autossuficiente, não nutre seu coração de jactância, de vaidade, de orgulho, de prepotência, não, mas se submeta ao Senhor. Não tenha um coração petrificado diante do Senhor, não tenha um coração, uma mente engessada diante do Senhor, mas tenha um coração acessível, um coração quebrantado, um coração permeável, um coração em que Ele pode entrar e tocar profundamente. Conforme nós temos em Apocalipse: eis que estou à sua porta e bato. Se alguém abrir, ok? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer cear conosco. Que Deus nos abençoe nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor, enquanto isso receberemos os elementos da ceia do Senhor. Gostaria de chamar a irmã Luísa e a irmã Elza, que estarão nos ajudando aqui também nessa noite. Louvado seja Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Ele vive para todos sempre. Por isso que nós cantamos sempre uma música antiga: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Amém. Feche os seus olhos agora. Gostaria que um coração voluntário, tocado pela palavra de Deus, nos elevasse a Deus a sua voz em oração nesse momento. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Eu gostaria que um coração voluntário, tocado pela palavra de Deus, nos elevasse a Deus a sua voz em oração nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos por essa noite. Nós vencemos pelo nome da palavra, pela palavra do Senhor que está nessa. Ó Deus, e nós cremos, ó Deus, em Ti, porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence todos os dias. Ó Pai, graças a Deus por Jesus Cristo. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos atraiu para Ti. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado por essa graça redentora. Glória a Deus. Deus, muito obrigado, Deus. Senhor, e nós queremos viver a nossa vida, ó Deus, para Aleluia. Ti. Que o Senhor, ó Deus, seja o centro, ó Deus, de todas as nossas
firme, ó Deus, em Ti. Ó Deus, almejando, ó Deus, o dia Louvado que seja estaremos Deus. contigo eternamente. Sim. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, ó Deus, que nos incentiva cada dia mais. E renova em nós, ó Deus, a esperança de que o Senhor ressuscitou. Aleluia. E o Senhor voltará. Glória Deus, a muito Deus. obrigado por tudo. Nós te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Pai, nós damos graças ao Senhor por esses alimentos também da ceia. Pelo pão, por esse suco de uva, Deus. Pai, dentro dessa representatividade, apresentando o corpo do Senhor entregue por nós e o sangue de Jesus derramado por nós na cruz do Calvário. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém? Vamos receber os alimentos, só pegar o pão e o suco. Você vai esperar para que juntos estejamos participando deste momento tão memorável. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem? Louvado seja Deus. Constrangendo com o olhar, que é tão sábio, ensinar em amor, que é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que eu esperamos, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Posso dar Tua voz nos nossos corações. Quem não Te amou? Quem não Te amou? E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações. Quem não Te amou? Quem não Te amou? Nós arrumamos a casa, perdoamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perdoamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Aleluia. Continue louvando ao Senhor. Continue declarando ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esteja orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Você que está na sua casa, quer participar conosco, está em comunhão com Deus, pegue os elementos da ceia, participe conosco também neste momento. Glorifique o nome do Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor.
com gratidão no nosso coração, nós te louvamos pelo nosso substituto na cruz, porque Cristo viabilizou para nós a oportunidade de sermos reconciliados contigo. Nós não temos palavras para agradecermos por tamanho amor do Senhor demonstrado por nós, entregando o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Sabemos, ó Deus, que aquilo que era nosso Ele tomou para si, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E é por isso que a tua palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos a ti, porque o Senhor é Deus amado, é Deus que preenche todo o vazio do coração humano. O Senhor é Deus que nos completa por inteiro. Por isso que a tua palavra nos diz: e sejam todo o vosso espírito, alma e corpo conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é Deus, repito, Pai amado, o Senhor é o Deus que é a nossa suficiência em todas as áreas das nossas vidas. Como aves, ó Pai amado, como aves que estão em seus períodos de mutações, tem as suas velhas penas caídas e novas penas que ressurgem. Assim o Senhor faz conosco nessa noite. O Senhor arranca de nós velhos hábitos, velhas atitudes, e o Senhor nos renova de penas novas nessa noite. O teu Espírito renovador, Senhor, que renova o nosso espírito, porque é assim que a tua palavra nos diz, que ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, o nosso homem interior se renova cada manhã. Senhor Espírito Santo, como o vento que sopra sobre nós, sopra sobre as nossas vidas, Senhor Espírito Santo. Leva-nos a vivermos a eficácia da ressurreição de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes, Senhor, numa batalha interna, espiritual, Satanás vem, ó Deus amado, querendo arrancar do nosso coração a semente plantada, produzindo dúvidas nos nossos corações, querendo gerar em nós um coração cético, querendo gerar em nós, Deus amado, um coração duro, querendo gerar em nós, Deus amado, uma rejeição por aquilo que está escrito, Senhor. Mas em nome de Jesus,
e na autoridade deste nome que está acima de todos os nomes, nós declaramos a falência de todo o plano arquitetado no inferno contra as nossas vidas. Porque aquele que vive e reina para todos sempre tem a chave da morte e do inferno. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem o domínio, ele tem o controle, ele sabe de todas as coisas. E não há nada demasiadamente difícil para ti, Senhor. Ó Deus, tudo que não foi plantado pelo Senhor arranca, Senhor Deus, das nossas vidas. Toda erva daninha, Senhor, arranca, Pai amado, nessa noite. E ao sairmos da Tua casa, Deus, possamos sair daqui numa perspectiva maravilhosa, não de isenção de lutas, de problemas, mas de uma confiança de que a presença do Senhor é real nas nossas vidas. E que, portanto, nela nós somos mais que vencedores. Receba o nosso louvor, Pai. Receba a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, porque Jesus ressuscitou. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Levante agora o primeiro elemento da ceia, o pão. E diga comigo assim: na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Comamos o pão em memória do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Pegue o segundo elemento nesse momento e diga comigo assim: semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos o cálice em memória do Senhor. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Levante uma das suas mãos bem alto. Deus, nós como igreja do Senhor, nós reconhecemos que só Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, como igreja, Pai, nós queremos, de uma forma uniforme, Deus, declarar essa grande verdade, alto e bom som. Vamos dizer juntos: só Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez: só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cantemos ao Senhor. Cantemos. Aleluia. Em casa, Ele está
partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, Aleluia. Podemos sentar, amados. Glória a Deus.